Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean da Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos do interesse das PMEs. Hoje temos connosco a Lúcia Babo, é economista conselheira com mais de 25 anos de experiência, tendo dedicado os últimos 15 anos ao apoio a pequenas e médias empresas. Acompanha empresários no dia-a-dia, ajudando-os a estruturar e a expandir os seus negócios, facilitando a tomada de decisões estratégicas com mais confiança e garantindo resultados mais sustentáveis. Uma das suas áreas de especialização é a reestruturação económica e financeira das empresas, promovendo a estabilidade e a adaptação aos desafios do mercado. E hoje terei a oportunidade de entrevistar para que todos os gestores das PMEs possam saber mais sobre este tema relacionado com a captação de recursos financeiros. Bem-vinda, Lúcia, e obrigado por teres aceito aqui o convite para o podcast do Voice Leadership. Obrigada. Eu gostava de começar por te perguntar o que é que significa captação de recursos e que tipo de captação de recursos é que estamos a falar. No caso dos recursos financeiros, estamos a falar desde logo de duas grandes áreas: capitais próprios e capitais alheios, não é? As empresas, de facto, algumas, poucas, que até vamos conhecendo, têm um financiamento essencialmente por capitais próprios, ou porque os sócios vão investindo ao longo dos anos, ou pelos resultados que elas vão gerando e vão acumulando dentro da própria empresa. E depois temos uma vertente de capitais alheios. E capitais alheios, aí temos diferentes gavetas, como às vezes se diz, onde podemos ir buscar financiamento. Desde a banca tradicional, obviamente, é um dos mais óbvios e onde a grande maioria das empresas se dirige. E dentro da banca temos diferentes produtos, porque podem ser produtos mais de curto, médio e longo prazo, sobretudo dependendo do que é o objetivo do financiamento. Porque se for comprar o carro é uma coisa, se for comprar um pavilhão industrial é uma outra coisa, e portanto são produtos que são ajustáveis, e a banca tem diferentes produtos, alguns bastante interessantes. Mas não é só a banca que temos. Temos, por exemplo, os financiamentos que nós podemos obter através das sociedades de garantia mútua, linhas protocoladas, que as sociedades garantem. Elas garantem linhas diversas, por exemplo, InvestEU, que são linhas da Comunidade Europeia e que são feitas através das sociedades de garantia mútua e que as empresas podem também aproveitar. Portanto, há aqui uma cadeia de valor que chega também às empresas. O que muitas vezes eu percebo é que não estão bem informados, às vezes, os empresários sobre estas linhas, porque são mais baratas também, porque como são contragarantidas, o preço é diferente. Temos também, agora, felizmente, nos últimos anos, o Banco de Fomento, que tem estado a fazer um trabalho muito bom no sentido de fomentar também algumas linhas para chegar às PME. E lá está, esta área é também uma área em que alguns empresários não percebem muito bem como é que isto se pode fazer, mas são processos de alguma facilidade, entre aspas. Há que ter preparação, lógico, mas temos linhas disponíveis em que o Banco de Fomento, por exemplo, trabalha com algumas sociedades de investimento que estão vocacionadas para o efeito e que depois são interessantes, por exemplo, porque quando a banca, por exemplo, nós pedimos um empréstimo à banca, a banca vai o aval, a garantia real, etc. Neste tipo de linhas isso já não acontece, o que é de facto bastante interessante. Os últimos anos também nos trouxe o crowdfunding, não é? Que é uma área que muitos empresários não percebem muito bem, mas isto é financiamento da multidão, não é? Portanto, a multidão financia e, portanto, a multidão somos todos nós, que podemos fazer investimentos de maior ou menor dimensão, e para isso até há uma plataforma interessante que é a Rise, que tem ajudado bastante algumas PME a financiar-se dentro de alguns montantes, porque depois temos mínimos e máximos de financiamento consoante estas entidades. Depois temos os típicos fundos comunitários, não é? Os típicos, que são vários, são bastantes que temos, até nós próprios que estamos no meio ficamos confusos às vezes, porque as gavetas são tantas. Aqui o busilis da coisa é de facto percebermos o que é que queremos fazer, porque podemos ir buscar, sei lá, uma linha de inovação produtiva para comprar máquinas e equipamentos, ou podemos ir buscar uma linha de investigação e desenvolvimento para fazer, enfim, alguma coisa dentro da empresa, ou em parceria, em copromoção. Portanto, temos uma panóplia de opções também nessa área. Temos depois também algumas subvenções até diretamente
de Bruxelas diretamente, entre aspas, ou seja, podemos fazer candidaturas a Bruxelas, que às vezes os empresários também não conhecem bem, porque acham, pá, é muito complicado e tal. Dá trabalho, preparar uma candidatura dá trabalho, mas quando estamos a gerir uma empresa e temos uma decisão de investimento, não é? Vamos ver como é que a vamos financiar e vamos tentar ver, digamos assim, o que é que temos à disposição. E, portanto, temos várias coisas que passam muito por isto. Também podemos misturar coisas. Eu posso fazer um instrumento de financiamento com a banca e outro com crowdfunding ou com uma sociedade de investimento imobiliário, que elas também participam. Portanto, temos diferentes opções para ir buscar dinheiro. Às vezes digo a brincar, mas meio a sério, que dinheiro não falta, entre aspas, mas às vezes faltam bons projetos, boas ideias e de facto, termos feito o trabalho de casa. Porque falha bastante, muitas vezes, a preparação, porque não é chegar e dizer, olha, agora preciso aqui de 1 milhão de euros para... Lúcia, pensando nas PMEs, como disseste, quer dizer, a maior parte das PMEs provavelmente recorre à banca a é o pedir mais um normal. empréstimo médio e longo prazo, uma conta calcionada, dependendo do tipo de investimento. Se calhar vale a pena explorar algumas das alternativas que tu mencionaste para que os nossos empresários que nos estão a ouvir possam perceber qual é que é o passo a dar, não é? Para que tipo de investimentos é que estamos a falar, que tipo de canais é que posso utilizar, que dificuldade é que existe por detrás de cada um destas alternativas de capital alheiro? É assim, uma das dificuldades logo à cabeça é termos o nosso, como eu costumo dizer, o nosso dossiê para o roadshow, ou para fazermos consulta ao mercado, não é? Não vamos bater às portas todas, mas prepararmos o nosso trabalho de casa, perceber bem para que é que eu quero o dinheiro, não é? Isto, porque depois vou ter que explicar, não é? E quanto é que eu preciso. E muitas vezes o quanto preciso é um tema, ok? Desde logo aí. Porque, por exemplo, para financiar necessidades de fundo de maneio, às vezes chegamos e dizem, epá, a doutora precisava aqui de 1 milhão de euros. E vamos ver, fazer continhas, e às vezes não é 1 milhão, é um bocadinho mais, às vezes um bocadinho menos. Não é? Portanto, primeiro, perceber bem a circunstância da nossa empresa, temos que fazer aqui uma espécie de pré-diagnóstico, digamos assim, do estado da nossa parte financeira e económica, não é? Do nosso balanço e demonstração de resultados. E a partir daí, sabendo que queremos investir para comprar máquinas ou para internacionalizar ou o que seja, e quanto é que precisamos, depois quantificado, então, ok, vamos pensar onde é que eu vou buscar. E como eu dizia há bocadinho, eu posso ir buscar a uma entidade só ou a várias. Por exemplo, no caso dos projetos comunitários, tipicamente o que é que acontece? Temos capitais próprios, autofinanciamento, ali uma parte, temos linhas protocoladas com a banca tradicional e depois temos as subvenções das diferentes linhas que existem. Se for essa a opção mais indicada e mais barata, não é? Porque também é preciso, e nesse trabalho prévio que eu estava a comentar, é preciso fazermos algumas simulações, não é? Então, vou colocar aqui 3 simulações, 3 hipóteses. Imagina uma PME que tem uma necessidade de aumento de estoque, precisa de fundo de maneio para ter aqui um chamado working capital, porque está a correr bem e está a crescer. Um outro cenário em que quer fazer aquisição de máquina, outro tipo de investimento mais no imobilizado e outro de internacionalização, que são 3 coisas diferentes. O que é que recomendarias à PME? Para já, fazer o nosso plano de negócios, direitinho, sistematizado, não é? Porque o plano de negócios vai abarcar tudo isso que falarmos, não é? Essas diferentes opções de crescimento para a parte internacional, financiar bem a nossa base, que é o fundo de maneio, não é? E comprar máquinas e equipamentos, totalmente capacidade. Plano de negócios bem feito, o diagnóstico, já não é bem o diagnóstico, mas vamos fazer o plano de negócios e testar cenários, a nossa sensibilidade, etc. E depois vamos pegar ponto a ponto, dependendo da dimensão, imaginando que, por exemplo, num projeto de internacionalização eu vou gastar meio milhão, 1 milhão de euros, vou ver como é que eu vou financiar. Muito provavelmente posso aproveitar uma linha do Portugal 2030 ou posso ir bater à porta, como eu costumo dizer, da Norgarante ou da Lisgarante, não é? Das sociedades de garantia mútua, e dizer, olha, tenho aqui o meu plano de negócios, tenho pensado fazer a cobertura financeira desta e desta forma, onde há uma parte que eu preciso que vocês garantem na banca o que for, não é? E, portanto, podemos também começar por aí. Relativamente, por exemplo, ao fundo de maneio, há linhas que dentro das sociedades de garantia mútua, também como eu falava, em que uma delas é o InvestEU, que agora está muito na moda, entre aspas, estamos em cima dela, desculpem a expressão, porque está a ser dinamizada bastante e há uma linha específica mesmo para necessidades de fundo de maneio. Portanto, nós temos que Como é que se chama? estudar... Podes repetir? InvestEU.
InvestEU? Chapéu, é o InvestEU. Dentro desse chapéu temos diferentes linhas. Por exemplo, temos para recapitalização, temos para necessidades de fundo de maneio, temos para crescimento, temos para projetos de sustentabilidade, por exemplo, também. E o Banco de Fomento também pode ou não estar nesta cadeia. Portanto, aqui, de facto, é trabalho de casa, um bom diagnóstico da nossa empresa, não há como fugir. 3 anos para trás, olhar para as contas, perceber, porque depois eu tenho que convencer, não é, o meu financiador, fazer um bom plano de negócios e ajustar e propor, quando vou bater à porta de alguém, obviamente já tenho ali uma cobertura financeira estudada, mas que posso ir a diferentes, como estava a dizer, a fontes, porque elas estão aí, existem. Muitas vezes o que eu vejo é que isto é tudo feito assim muito misturado. Eu precisava de uma máquina, depois também não tenho fundo de maneio, depois não sei o quê, e depois preciso crescer e tal. Então vamos ali ao banco e pedir um mútuo de 5 anos. E eu fico muito aflita e digo, que dor de alma, não, vamos com calma, vamos primeiro fazer aqui um trabalhinho de casa, como eu disse, estudar bem, porque as contas, a contabilidade às vezes, a contabilidade tem uma vocação, uma certa vocação, não é? E a área financeira depois tem outra perspectiva do cubo, não é? E temos que ver bem como é que está a contabilidade, não é que esteja bem ou mal, não é nesse sentido, mas desmontar ali algumas partes, reformular, por exemplo, um balanço ajustado, se for o caso, para depois prepararmos o nosso dossiê de financiamento, não é? Mas sim, com diferentes opções. Mas vê-se muito pouco, desculpa, vê-se muito pouco, por exemplo, estas vias alternativas como, portanto, o crowdfunding, por exemplo, que parece uma coisa, o financiamento da multidão, não parece uma coisa estranha e tal, isso é o quê e tal, que é normalmente mais barato. Porquê? Porque não pede garantias, mas o processo de análise de risco também é mais complicado, por isso é que temos de ter boa preparação, porque o risco é implacável. Por exemplo, a Flexsteel, que é uma sociedade de investimento, já não é bem recente, já tem algum tempo, mas tem trabalhado bastante nos últimos anos com o Banco de Fomento em algumas linhas e tem alguns casos de sucesso, por exemplo, a Anidor financiou-se. Aliás, há um programa que eu recomendaria que vissem, que é no canal Acordo do Dinheiro, do Camilo Lourenço, que chama-se Capitalizar, acho que é assim que se chama, e tem lá vários vídeos interessantíssimos, onde eles falam de casos de sucesso e onde eles há da Lanidor. Porque a Lanidor teve aí uns períodos mais complicados, não é? Eles financiam, porque depois o financiamento também pode ser instrumentos de capital, instrumentos de dívida, não é? Ações, obrigações. Portanto, tudo isto depois é negociado ou ajustado em função da nossa realidade. Não sendo que, por vezes, existe alguma resistência por parte dos empresários a pedir financiamento, porquê que isso acontece? É verdade, pedir financiamento e depois não é só isso, tem esta proposta, mas isto é muito caro, se calhar a gente vai... alguma intromissão, algum medo, alguma intromissão dentro da sua casa, não é? Eu sinto que muitas vezes acontece, tipo, é como se tivesse um negócio e aqui tem um segredo muito, muito, muito grande e eu não posso partilhar, ok? Mas não é o caso, não é? Porque a banca, por exemplo, tipicamente pede um balanço, um balancete, contas, garantias, avalos e não sei o quê. Mas, por exemplo, os modelos de crowdfunding e com sociedades de investimento, a conversa é outra, não é? Vamos perceber mais a estratégia. A banca também agora, sobretudo nos últimos anos, felizmente, está a falar cada vez mais os planos de sobre negócio, exatamente. Olhar para a frente, como é que isto vai ser, perceber bem o negócio. Mas ainda assim muito fraquinho, confesso, ok? Portanto, fazemos umas contas, algumas projeções, é muito mais histórico do que presente e futuro, não é? Quando estamos a conversar com estas entidades é diferente, também é passado, obviamente, queremos perceber porque é que chegamos aqui, o que é que vamos precisar, mas depois queremos perceber muito bem o negócio e olhar para a frente. Não é? Portanto, o que acontece, por exemplo, com este tipo de sociedades, capitais de risco ou outras, é que eles têm muito medo, os empresários, estes tipos vêm-me aqui, um dia vão-me tirar a empresa toda. Portanto, mesmo que a gente explique, aqui uma do Délice e tal, a gente vai discutir e tal, mas às vezes é muito complicado, mas os resultados são ótimos porque eles, em alguns casos, têm mais intervenção, ou seja, diretamente no negócio não intervêm, porque é como dizem, eles não percebem nada do negócio, mas querem estar presentes e, obviamente, perceber o que é que está a ser feito com o dinheiro que lhes está posto do outro lado. Claro, não é? era o mínimo. Que tipo de desafios é que tens encontrado ao longo destes últimos 15 anos a trabalhar com as pequenas e médias empresas nesta matéria? Nesta matéria, olha, é assim, honestamente, é mesmo uma falta de, não diria percepção, de dar pouca importância às contas.
A contabilidade é assim, o financeiro é o contabilista, que se reúne uma vez por ano e percebe se tem que pagar IRC ou não, ou então chateia mais quando tem que pagar IVAs e não sei o quê. E, portanto, há aqui um problema de falta de atenção. Não é por mal, obviamente, é muito corrida a vida dos empresários, têm muitas decisões para tomar e muitas coisas para ver e é muito corrida a vida deles, mas, de facto, o tema de não parar um bocadinho, não olhar para as contas, da contabilidade e planeamento financeiro, então esse é um drama. Não há planeamento financeiro. Não tenho já número para dar sobre as empresas que eu vou acompanhando e começo por perguntar, então pode partilhar o orçamento de tesouraria? Ah, sim, nós temos o orçamento de tesouraria, temos e tal e tal. Ok, então vamos ver. Não tem. Não tem, ou seja, o exercício de estarmos, por exemplo, estamos em 25, em 24, alguns em novembro, dezembro, já olhamos para o 25 todo e dizer, epá, eu se não tiver zero de receitas, como é que vai ser a minha vida, não é? E testando cenários, não é? Fazendo um bocadinho de planeamento financeiro, e eu só estou a falar de um ano, quando eu às vezes digo, não, aqui vamos ter que fazer o plano de negócios, 3, 5 anos, e eu sou doutor, isso vai ser complicado, futurologia. E depois eu lá tento explicar, é assim, ninguém adivinha nada, como é óbvio, mas temos algumas métricas, temos algumas ferramentas que nos ajudam, de facto, a projetar alguns resultados. E sobretudo Até hoje em para dia. perceber como é que eu posso antecipar algum ciclo A económico matriz menos de risco, positivo. completamente. Repare, a forma como se faziam planos de negócios ou até definições do modelo de negócio antes do Covid, eu não imagina, eu nunca tinha posto na minha matriz de risco uma pandemia, ok? Claro. Eu e colegas meus, ninguém... Ninguém? Não sei se alguém se lembrou disso, mas eu não conheço ninguém. Portanto, a nossa matriz de risco é muito volátil, temos que estar muito atentos, não é? E fazer revisões, porque, por exemplo, quando se faz o plano de negócios, nós, não é para ficar ali bonito na estante, sim, eu tenho um plano de negócio, está ali parado e tal. É para ser revisto, e é para ser usado, e é para ser usado e abusado, no sentido de que é o guião, é uma bússola que nos vai levar, quer dizer, quando nós vamos numa aventura, melhor é com um mapa do que sem mapa, não é? Claro, Mesmo claro. dizendo que é futurologia, não é? Portanto, algumas desatenções, alguns conceitos que são absolutamente fundamentais, é o que eu noto mais, e depois só quando a casa está a arder, desculpem-me a expressão, não é? É que vemos assim, epá, mas fizemos aqui este... Porque depois fazem financiamentos onde não está ajustado ao produto, ou seja, imagino, vou comprar uma máquina e vou descontar uma librança. Ai, meu Deus, não pode ser, não é? Vou comprar uma máquina, porque isso não aconteceu, não é? Lúcia, Ficamos quase a coisa que chorar. consideras que são assim, as melhores práticas daquilo que é a tua experiência também? Também terás visto Sim, coisas que sim. correram muito bem, não é? Sem dúvida. Queres dar sem alguns dúvida. exemplos, algumas boas práticas que possam servir de inspiração para os nossos empresários? Casa muito com aquilo que eu acabei de dizer, que é ter algumas rotinas de gestão, ok, implementadas. Não precisa nada de ser tudo muito sofisticado e não sei o quê, mas algumas rotinas onde, por exemplo, têm reuniões mensais com a contabilidade, ou seja, estão a olhar para trás, no presente e para a frente, não é? Conseguem, de certa forma, minimizar alguns problemas e, portanto, há empresas que já têm essas rotinas implementadas, já fazem algum planeamento financeiro, o que é ótimo. Fazem até alguns planos de negócios, que não são de 500 páginas, como eu costumo dizer, mas ok, há ali 3 ou 4 guidelines, não é? Porque por vários motivos, não é? Às vezes é só porque estão no mercado, imagino. Encontrei um caso porque estavam no mercado árabe e eles começaram a fazer umas coisas porque aquilo podia a todo momento falhar, não é? Mas sim, passa muito por isto, criar algumas rotinas de gestão e partilhar internamente com todos, porque uma das falhas que vejo, enfim, pontos a melhorar, é realmente nós termos os nossos cockpits, não é, ao nível da gestão, e depois as pessoas que estão próximas da gestão desconhecem. O objetivo de vendas este ano era este. Não pode ser, não é? Todos temos que saber qual é o objetivo de vendas, quanto é que faturamos ano passado, qual vai ser o objetivo para este ano. Portanto, não é muito difícil, não são coisas muito complicadas que vêm em livros não sei o quê, são algumas rotinas que, se estiverem implementadas, quando muitas vezes estão até a passar dificuldades, que acontece a todas as empresas, isso não há como fugir, seja por circunstâncias de mercado ou outras, nós quando nos juntamos, digamos assim, à equipa, o trabalho está muito mais facilitado. Lúcia, deixa-me fazer aqui um resumo do que eu apanhei até agora e, por favor, complementa, corrige aquilo que tu achas que faz sentido. Quando falamos de captação de recursos financeiros, podemos estar a falar dos capitais próprios, que muitas vezes têm a ver com o investimento que os sócios vão fazendo ao longo do tempo, o reinvestimento que é feito com os próprios resultados da empresa.
mas temos também os capitais alheios, mais tradicionalmente, aqueles que são utilizados são os da banca tradicional, mas não tem que ser apenas, não é? Para além das contas calcionadas, empréstimos a médio e longo prazo e outros produtos Factoring, estruturados, confirming. os factorings e afins, também temos linhas das sociedades de garantias mútuas, que têm um preço potencialmente diferente, talvez até em alguns casos mais fácil de chegar a esse financiamento. Mais recentemente o Banco de Fomento, que pode também ser uma alternativa, o crowdfunding, este financiamento da multidão, como tu disseste, a comunidade como a Raise, que é um ótimo exemplo, os fundos comunitários, que pode ser potencialmente mais desafiante, porque para todos os efeitos é muito complexo, é uma abrangência muito grande, mas enfim, podemos ter aqui alguns Mas chegamos fundos lá e conseguimos e aprovar também se projetos. pode lá Verdade. chegar. Falaste que há um passo importantíssimo que é a preparação de um dossiê para o roadshow, não é? Quando vamos apresentar o nosso caso, para que é que queremos o dinheiro, para que é que queremos o financiamento e quanto. Curiosamente, tu referiste um aspecto muito interessante que é, às vezes até consegue-se verbalizar bem para quê, mas o cálculo do quanto nem sempre é assim tão rigoroso. E, portanto, mesmo quando estamos a falar de um pedido de um financiamento para fundo de maneiro, isto obriga a compreender com muito mais rigor qual é a realidade da empresa para que se consiga fundamentar perfeitamente porquê aquele valor. Falámos aqui de várias razões pela qual uma empresa pode pedir financiamento, desde as questões de fundo de maneira até para ter working capital para aumentar o seu estoque, equipamento, máquinas e outros investimentos imobilizados, internacionalização e muito mais. E repetindo novamente aquilo que referi, porque foi algo que tu reforçaste bastante, fazer um plano de negócio em primeiro lugar, para testar cenários, fazendo um bom diagnóstico, é fundamental para que qualquer linha de financiamento, seja ela banca, seja ela uma sociedade de garantia mútua, possa apreciar a sua situação. Portanto, falaste muito de uma das sociedades de garantia mútua, nomeadamente o InvestEU, como um canal que tem sido bastante dinâmico no apoio a pequenas e médias empresas. Do ponto de vista de alguns desafios, tinhas mencionado um programa do Camilo Lourenço que era o Capital de Sucesso. Capital de Acho Sucesso. que é Muito assim bem, que se só para chama. deixar a Capital de referência Sucesso. novamente. É assim, é assim. E está lá o caso da Lani Dor num dos programas. Precisamente. São programas curtos, 30 minutos, mas muito elucidativos. Muito bem. Falámos aqui de alguns desafios do ponto de vista da resistência ao financiamento, às vezes tem a ver com o preconceito dos empresários de terem algum receio de intromissão no seu negócio e os financiamentos procuram cada vez mais do que procurar a propriedade intelectual da empresa, perceber o que é que vai ser o futuro, qual é a estratégia de futuro da organização. E, portanto, aquilo que acontece muitas vezes é que os empresários dão menos importância às contas do que deveriam. E, portanto, a contabilidade não é apenas para as obrigações legais e fiscais, devíamos parar para analisar de uma forma mais crítica aquilo que a informação financeira nos dá, a fazer um melhor planeamento financeiro, seja ele um orçamento de tesouraria, um plano de investimento, o que seja, e começar a fazer cenários para o futuro, não é? Para garantir que perante diferentes cenários, conseguimos antecipar aquilo que pode acontecer. Eu costumo dizer que é planear o pior para que corra pelo melhor. Tal e qual. Como tu usaste uma ótima metáfora, que é mais vale ter um mapa, mesmo que o destino tenha diferentes alternativas. Às vezes é um caminho mais sinuoso do que outros, mas pelo Pode menos... chover, pode fazer sol, não Mas sabemos bem. pelo menos qual é o território onde nos estamos a mover, sabemos qual é o destino, sabemos de onde é que vemos e qual é que são as melhores alternativas para lá chegar. Porque se uma não correr bem, temos a outra. E daí a importância também do planeamento. Boas práticas, as rotinas de gestão, às vezes coisas muito simples. Eu costumo dizer, o céu está na terra, não precisamos de inventar muito. Nada. E tu referiste isto de uma forma bastante clara. Por exemplo, as reuniões com a contabilidade, para olhar não só para o passado e presente, mas também para olhar para o futuro, fazer um bom planeamento financeiro, um plano de negócios que não tem que ser nada de grande complexidade, mas que ajude a perceber aquilo que são os desejos e ambições no futuro, e também partilhar internamente, que é uma coisa que potencialmente não acontece, com as pessoas mais próximas da gestão, porque a clareza neste aspecto é fundamental. Se o empresário tem essa clareza, mas não passa para o resto da equipa de gestão ou para as pessoas dentro da empresa que são mais próximas e que são responsáveis por atingir determinados objetivos, corre-se o risco de ficar apenas no desejo e intenção do empresário e não passar para o resto da organização, pelo menos para quem também tem impacto na tomada de decisão. Isto foi mais ou menos o que eu captei. Perfeito. Queres complementar alguma coisa, corrigir? Perfeito. Não, está perfeito, é isso mesmo. Eu gostava só de reforçar mesmo algumas rotinas de gestão que, se no momento certo as fizermos, não custa nada, evitamos alguns sarilhos depois mais à frente, e às vezes é uma dor de alma grande
quanto nós tentamos ajudar e vemos que ficamos com muito pouco espaço para ajudar e algumas empresas, infelizmente, acabam por ir à insolvência ou fechar portas. Como tu sabes, também és formadora na iniciativa Voice Leadership, da qual eu agradeço desde já também publicamente. O Voice Leadership tem esse objetivo mesmo, é trazer rotinas de gestão para que os empresários, com estas rotinas que falámos, desde um mapa de tesouraria até rotinas de gestão de pessoas ou de crescimento, possam prosperar não só economicamente, mas também do ponto de vista do impacto que tem nas famílias dos colaboradores que trabalham nessas pequenas e médias empresas. Sem dúvida. Lúcia, muitíssimo obrigado Obrigada por participares aqui no podcast. Gostei muito e até breve. Até breve. Muito obrigado. Obrigada.